Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos à análise da 10ª rodada do Campeonato Mundial de Xadrez de 2014. Após a disputa das 9 primeiras rodadas do Mundial de 2014, nós temos o defensor do título, Carlsen, com 5 pontos, e o desafiante ao título, Anand, com apenas 4. Vale lembrar que são um total de 12 rodadas a serem disputadas e o primeiro jogador a alcançar 6,5 pontos é aclamado campeão mundial de xadrez. Nessa 10ª rodada, nós temos o Anand jogando com as peças brancas e o Carlsen jogando com as peças negras. O Anand começou a partida com o lance D4, Carlsen respondeu com cavalo em F6, C4, G6, cavalo em C3, D5, cavalo em F3 e aqui as negras jogaram bispo em G7. Talvez você fique se perguntando, por que as negras não capturaram aqui o peão de C4? Parece que esse peão está dando sopa, né? Não está sendo defendido por ninguém. Bem, ele não está sendo defendido diretamente. Só que depois de peão toma C4, as brancas jogam E4, abrindo caminho para o bispo branco retomar lá em C4. Só que mais importante do que isso, as brancas já têm 2 cavalos desenvolvidos. Esses cavalos estão tendo uma atuação central muito forte. As brancas agora também têm 2 peões colocados em casas centrais. E esses peões também estão tendo uma atuação central muito forte. E no próximo lance branco, provavelmente as brancas vão retomar o peão em C4 com o bispo, que também vai ter uma atuação central muito forte. Quer dizer, se as negras capturarem D5, capturando C4 imediatamente, as negras vão estar entregando uma vantagem tanto de controle central quanto de desenvolvimento muito grande para as brancas. Para piorar, se a gente der uma pequena olhada nas peças negras aqui, bispo em F8 não desenvolveu ainda. As negras jogaram G6 com a ideia de jogar bispo em G7 e esse bispo teria uma atuação nessa grande diagonal muito forte. E esse bispo também abre caminho para o roque negro, capturando peão de D5, captura C4 imediatamente, as negras também criam essa pequena descoordenação nas peças negras. Por isso, ao invés de capturar imediatamente esse peão, as negras jogam bispo em G7. O bispo agora está atuando nessa grande diagonal, como ele gostaria, abriu caminho para o roque negro e a gente já percebeu que o peão branco aqui não está caindo coisa nenhuma, né? Então, as negras não teriam nada a ganhar capturando esse peão. As brancas seguem com dama em B3. Dama está exercendo sua influência aqui na casa D5. O peão já está atacando diretamente a casa D5. O cavalo também está atacando diretamente a casa D5. Enquanto isso, as negras têm apenas 2 peças defendendo. 3 peças atacando, 2 peças defendendo. Você não dá conta de defender essa casa. Agora sim, as negras capturam peão, toma C4. Com a diferença que elas já desenvolveram o próprio bispo. Dama toma C4, roque negro, E4. E aqui a gente tem uma posição parecida com o que a gente viu anteriormente, certo? Caso as negras tivessem capturado C4 logo de cara. Com a diferença que o bispo está na diagonal que ele queria, as negras já fizeram o próprio roque, e agora não é o bispo da casa F1 que está na casa C4, mas sim a dama. O que isso implica? Caso o bispo, vamos voltar naquela posição anterior, essa posição aqui, vou tirar todas essas setas, e nós temos o bispo aqui na casa C4. Esse bispo está sim em uma boa diagonal, ele está exercendo sua influência aqui na casa F7, certo? Esse é um bom ponto de ataque para o bispo.
Além disso, a dama ainda não desenvolveu, certo? Ela não é um alvo de ataque ainda. Como foi jogado na partida, vamos voltar ao que foi jogado. Bispo e dama trocaram de lugar. A dama, apesar de estar exercendo influência aqui na casa F7, ela é uma peça muito forte para estar atacando essa casa. Você não pode simplesmente capturar aqui com a dama. Não é interessante para você. Então, a influência da dama em F7 não é tão grande quanto seria a do bispo. O bispo, por ser uma peça que vale menos, ele teria mais chances de se sacrificar aqui em F7. Além disso, a dama branca já está no centro do tabuleiro. Ela pode se tornar um alvo de ataque muito forte, que a gente vai ver agorinha como que poderia ser explorado pelas negras, certo? Então, a partida continuou com o cavalo em A6, bispo em E2, abrindo caminho para o roque branco, C5, e aqui as brancas jogaram o lance D5. As brancas mantêm os seus peões centrais, certo? Só que você poderia me perguntar por que as brancas não capturaram esse peão aqui na casa C5. Ok, elas abrem mão de um peão central, só que o peão aqui em C5 parece que não estava sendo protegido, certo? Aqui as negras têm apenas uma peça defendendo a casa C5, enquanto as brancas defendem o peão que elas acabaram de capturar aqui com a sua dama. Não é suficiente? As brancas não estão ganhando um peão? Bem, aqui, para demonstrar como essa posição não é tão favorável às brancas, eu adotei como exemplo a linha principal que o Stockfish 7 forneceu para mim. A gente vai perceber que essa dama, por ter sido desenvolvida tão cedo, começa a se tornar um alvo. E apesar das brancas terem um peão de vantagem, a longo prazo esse peão de vantagem vai sumir e a perseguição que as negras vão fazer em cima da dama branca vai permitir que a posição das negras melhore consideravelmente, enquanto a única coisa que as brancas vão fazer é fugir com a dama. Vamos dar uma olhada. Aqui, as negras começam com bispo em E6. Atacou a dama tem que fugir, certo? As brancas ainda têm um peão de vantagem. Torre em C8, ataque duplo em cima desse peão. As brancas defendem apenas com a dama. Então, já que esse peão vai cair logo logo, vamos capturar esse peão aqui em B7, certo? Dama captura. 2 peões de vantagem para as brancas. As negras se capturam aqui em C5, sobrando apenas um peão de vantagem para as brancas. Atacando a dama, cavalo que estava aqui no canto, de repente foi para uma posição muito interessante aqui no centro. A dama tem que fugir, captura em A7, mantendo a contagem de peões, as brancas têm 2 peões de vantagem. Torre em C7, importunando essa dama, a dama vai ter que fugir mais uma vez. Apesar de a dama estar fugindo, as brancas ainda têm 2 peões de vantagem. Cavalo toma em E4. Agora as brancas têm apenas um peão de vantagem e uma vantagem muito forte que as brancas tinham anteriormente, que eram os peões centrais, acabou de sumir. Cavalo capturou o peão de E4. As brancas não têm mais peões centrais para dizerem que tem vantagem. Bispo em F4, importunou essa torre aqui, né? C7, a torre sai, atacando o peão de vantagem das brancas, além de propor uma troca de damas para as brancas. O problema das brancas não está sendo as negras perseguindo essa dama dela toda hora, então vamos trocar essa dama logo. Ambos os lados trocam as damas na casa D8. Bispo em E5, defendendo indiretamente esse peão aqui em B2. Se a torre captura, o cavalo só sai. Por exemplo, capturando o cavalo aqui em E4. Taticamente, esse peão está defendido, certo?
Não tão facilmente. Cavalo toma C3, bispo toma C3, agora o peão está defendido diretamente, certo? Bem, cavalo D5, ataque duplo em cima desse bispo, e agora as brancas vão ter que tomar uma escolha, ou elas dobram esse peão, ou elas trocam o bispo. Elas preferem trocar os bispos, rei toma em G7, cavalo em D4, branco, torre toma em B2, e agora, contagem de peões, ambos os lados têm 4 peões, então, no final das contas, as brancas não conseguiram vantagem material nenhuma. Além disso, o grande problema que as negras estavam era justamente o desenvolvimento das suas peças. Agora são as peças negras que estão melhores desenvolvidas. Essa torre aqui em B2 está na 7ª fila em relação à posição negra, certo? O que é uma posição muito forte para ela, ela está exercendo uma influência muito grande aqui. Essa torre também tem controle da coluna B. A torre em D8 tem o controle da coluna D. O rei negro está protegido aqui em G7, enquanto o rei branco está atrapalhando o desenvolvimento da própria torre. Enfim, nessa posição, as brancas estão com alguns problemas fortes que devem ser considerados. Então, por causa disso, a gente vai voltar para a posição da partida. As brancas preferem não capturar o peão em C5, ao invés disso, elas preferem manter a sua posição central aqui, seus peões centrais, jogando D5. As negras jogam E6, roque branco, peão toma D5, peão toma D5. Aqui as brancas ficam com um peão isolado, quer dizer, as brancas não têm nenhum peão aqui em colunas adjacentes que podem apoiar o peão de D5. Isso é uma pequena fraqueza para as brancas, só que é perfeitamente jogável. As brancas vão defender esse peão com peças, só que apesar de ser um peão isolado, esse peão já é um peão passado. As negras também não têm nenhum peão aqui em colunas adjacentes que podem atrapalhar a marcha do peão para a promoção. Então, as brancas abrem mão da defesa do seu peão por peões para poder ter um peão passado, certo? Vamos ver como que as brancas jogam com esse peão. As negras jogam torre em E8, procurando dominar essa coluna E. Bispo em G5, cravando o cavalo aqui em F6. E aqui tem uma posição interessante. Na partida, foi jogado H6. Só que em 2006, foi jogada no Rio de Janeiro uma partida entre o Eduardo Télio Limp e o Carlos Roberto Rosa. Infelizmente eu não sei o nome do torneio, na minha base de dados só tinha a cidade. Rio de Janeiro 2006. As brancas jogaram as negras jogaram dama em B6. A partida prosseguiu com dama em H4, aumentando a pressão aqui em cima desse cavalo. Bispo em F5, bispo em B5, bispo retorna para D7, defendendo a torre, bispo em C4, cavalo em B4, torre de A em D1, bispo em F5, peão avança para casa D6, cavalo em D7 negro, bispo em E7, H6, torre de F em E1, cavalo em C2, bispo toma F7, cheque, e aqui as negras capturaram o bispo em F7. E aqui nós temos uma posição bastante interessante. Eu recomendo que vocês parem o vídeo agora e tentem achar um checkmate em 2 lances que as brancas têm à disposição. Eu achei essa posição bastante interessante na hora que eu estava analisando a partida. Eu me deparei com essa posição jogada entre o Limp e o Rosa, e eu gostaria que vocês parassem o vídeo e
descobrissem qual que é esse checkmate. 2 lances para as brancas finalizarem a partida. Já que eu sei que vocês já pararam a partida, então eu vou mostrar como foi esse checkmate. Dama C4 cheque. Bispo retorna para E6. Dama toma E6 checkmate. Atacando o rei. Rei não pode fugir para cá. Não pode fugir para cá por causa do bispo. Enfim, rei não pode fugir para lugar nenhum. Não pode capturar nada. Certo? Então eu achei essa posição bastante interessante. Eu queria demonstrar para vocês. Só que na partida nós não tivemos dama em B6. Nós tivemos o lance H6. As brancas continuaram com bispo em E3, atacando mais uma vez aqui o peão de C5. Bispo em F6, indiretamente defendendo esse peão com a torre, que vai vir logo aqui para a coluna C. Torre de A em D1, cavalo em E4, cavalo toma E4, bispo toma E4. Aqui, uma alternativa interessante seria torre toma E4. Obriga as brancas a retornarem com a dama aqui para C1. As brancas têm algum contrajogo nessa coluna, só que a dama branca me parece que estava mais com um jogo melhor aqui no centro. As negras não capturaram com a torre, capturaram com o bispo, o que deu a possibilidade para as brancas manterem a sua dama aqui no centro, tentando forçar a partida aqui no centro. Só que mesmo não sendo obrigadas, as brancas preferiram jogar dama em C1, mesmo assim procurando algum contrajogo em cima desse peão de H6. As negras jogaram dama em F6, bispo toma H6, dama toma B2, quer dizer, as brancas tomaram peão aqui em H6, as negras retomaram aqui, e agora fica a escolha das brancas. Você quer capturar esse bispo, você quer capturar essa dama, de qualquer maneira a gente está trocando peças, certo? As brancas preferem capturar dama em B2, bispo toma B2, cavalo em G5, e aqui a ideia das brancas é tentar trocar o cavalo pelo bispo aqui na casa E4. Dessa forma, as brancas teriam um par de bispos, o que é uma vantagem interessante para o final de partida. A posição está começando a se abrir, um par de bispos seria uma vantagem interessante para um dos lados. As negras recuam o bispo para a casa D4, permitem a troca do cavalo pelo bispo, certo? Agora as brancas têm o par de bispos. Vamos ver se elas vão dar conta de usar essa vantagem. Torre em F3, torre em E7, D6. Vocês estão percebendo esse peão aqui? Ele não tem proteção de peões, só que vai começar a incomodar bastante a posição negra. Torre em D7, bispo em F4, desculpa pela gagueira, tentando defender o peão aqui na casa D6, certo? E aqui, uma continuação interessante seria cavalo em B4, foi jogado na partida, só que a ideia das brancas seria tentar dominar essa coluna E7 aqui, certo? E tentar algum contrajogo através dessa coluna. Beleza, o cavalo está atacando aqui o peão de A2. Só que não é momento para as brancas tentarem defender esse peão. As brancas precisam manter a atividade. E para manter a atividade, tentar algum ataque em cima das negras, elas precisam tentar dominar essa coluna. Por exemplo, torre de F em E1. Se cavalo toma em A2, torre em E7, torre toma E7, peão toma E7, e esse peão está a apenas uma casa da promoção.
a vitória branca não é garantida, ainda tem muita partida para ser jogada, só que isso daqui é uma espinha na garganta das negras. É algo que deveria ter sido considerado. Torre em E8, evitando no momento a promoção desse peão, só que de repente a gente percebe que um peão está tirando uma torre inteira da partida. É 1 ponto contra 5, certo? Quer dizer, esse peão aqui está exercendo uma força muito forte. Está tirando uma peça que poderia estar realizando operações em outros cantos do tabuleiro. As brancas defendem esse peão na coluna E. E aqui nós teríamos partida. Desculpa, aqui. Depois de torre de F em E1, uma possibilidade para as negras seria torre de A em D8, aumentando a pressão aqui em cima do peão de D6. Agora, as brancas jogariam A3, importunando esse cavalo, ameaçando ganhar esse cavalo. Cavalo em C6. E agora nós temos par de bispos para as brancas. As brancas estão dominando a coluna E. E as peças negras não estão em posições tão satisfatórias. Ambas as torres negras estão tendo que ficar aqui na coluna D para tentar retomar esse peão aqui, tirar essa vantagem do peão de D6 das brancas, que está incomodando bastante a posição negra. A posição das peças brancas está muito favorável, enquanto as negras, me parece que só esse bispo está no centro, certo? O cavalo não está ameaçando nada das brancas. Então, seria algo a ter sido considerado. Depois de cavalo em B4, as brancas tomarem o domínio aqui da coluna E. As brancas não fizeram isso. Depois de cavalo em B4, elas preferiram jogar a torre em D2, defendendo aquele cavalo. As negras aproveitaram essa oportunidade para jogar a torre em E8, dominando a coluna E e tirando a chance de contra-ataque das brancas. As brancas jogaram torre em C1, torre em E6, ataque duplo em cima desse peão. De repente a situação das brancas não está tão favorável, esse peão parece que vai cair agorinha. H4 das brancas, bispo em E5, interferindo na defesa do peão pelo bispo branco. Bispo toma em E5, torre toma E5, e esse peão aqui logo vai cair. Percebendo que esse peão ia cair inevitavelmente, para tentar evitar a derrota, as brancas, o Anand, prefere utilizar uma linha que força um empate. Bispo toma B7, torre toma B7. Parece que as brancas entregaram um bispo, né? Só que as brancas começam a marchar com esse peão, elas vão promover esse peão. Para evitar a promoção, as negras jogam cavalo em C6, peão promove para a dama, cavalo toma, torre toma, quer dizer, o bispo que as brancas entregaram aqui, elas retomaram com cavalo aqui, certo? Então, material está igual na partida. Depois de torre D2, ambos os jogadores concordaram que isso daqui era um empate. Então, depois de 10 rodadas, nós temos o Carlsen com 5,5 pontos e o Anand com 4,5 pontos. Lembrando que o primeiro jogador a conquistar 6,5 pontos é considerado campeão mundial. Na 11ª partida, se o Carlsen conseguir a vitória, ele vence o mundial. Se o Anand não conseguir vitória, ele está em péssimos lençóis, certo? Então, é isso daí. Desculpa pela demora em postar esse vídeo de quase 2 anos, certo? Eu deveria ter postado esse vídeo há quase 2 anos atrás. Só que não me matem por causa disso. Não deixem de deixar seu like aqui. Isso ajuda demais na divulgação do canal. O Mundial de 2016 já está chegando. Eu pretendo terminar a análise do Mundial de 2014 antes de começar o Mundial de 2016. Então não deixe de se inscrever aqui no canal. E
eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!